Bom, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é exatamente o cristofascismo digital brasileiro? Para entender esse fenômeno histórico e político que é super complexo, a gente precisa olhar para a forma como a teologia e a política estão se cruzando na internet, né? Nessa explicação aqui, a nossa ideia é destrinchar como figuras conservadoras, mais especificamente o padre Paulo Ricardo, usam o espaço cibernético e como isso acabou se conectando com o topo da política de Estado no Brasil. E olha, a gente vai fazer isso de forma totalmente imparcial, tá? Seguindo estritamente a pesquisa rigorosa do Dr. Fábio Pi. E a pesquisa do Fábio Pis captura exatamente a essência dessa mudança. Pensa o seguinte, o lugar daquele vitral tradicional da igreja agora é ocupado por uma pegada totalmente digital. A presença online de um sacerdote, toda desenhada de forma super estratégica, acaba servindo de ponte. Ela liga dogmas religiosos direto com a legitimação de políticas de Estado. É literalmente a fusão do sagrado com os algoritmos. Mas a grande chave para a gente entender tudo isso é o próprio termo que baseia o estudo. O cristofascismo, pelo menos nessa adaptação para o contexto brasileiro, não é só uma referência histórica, abstrata, solta por aí. A pesquisa do Fábio Pirelli define isso especificamente como uma teologia do poder autoritário. Ou seja, é pegar o vocabulário cristão e usar não para fins espirituais, mas para legitimar e sustentar as ações do Estado, moldando o governo através de uma imaginação teológica bem excludente. E claro, essa engrenagem tem os seus operadores. A análise sociológica mostra que o padre Paulo Ricardo não age só como um líder pastoral ali na paróquia. Ele assume o que o Fábio Pi chama de papel de intelectual orgânico. Como assim? Ele espalha uma teia digital pelo país inteiro fazendo vídeos curtos, super constantes e diretos, que acabam virando meio que uma munição ideológica diária para sustentar a máquina do governo. Para sistematizar isso tudo, a pesquisa mobiliza um conceito muito fascinante chamado a Guerra dos Deuses. E não, a gente não está falando de um debate tranquilo de ideias. O conceito do Fábio Pi mostra objetivamente como o conflito religioso e a briga de valores morais saem do campo pessoal e vão para a praça pública como uma verdadeira guerra. É a fé sendo transformada literalmente numa ferramenta de embate social. Olha só que curioso. Ao longo de uma década, o estudo mapeou várias cenas digitais, sabe? Aqueles fragmentos de vídeo e texto. E o impressionante é que esse material foi replicado e endossado sistematicamente pelo perfil presidencial de Jair Bolsonaro. O Fábio Pi pontua 4 marcos centrais dessa linha do tempo. A justificativa para se armar em 2011, os ataques aos educadores em 2017, a narrativa de martírio em 2018 e, por fim, a pandemia em 2020. Fase de ascensão. De 2011 a 2018, as primeiras cenas digitais. Então, voltando lá para 2011, a primeira cena que o Fábio Pi analisa aborda a delicada questão do armamento civil. O estudo documenta, de forma imparcial, como o conteúdo religioso forneceu uma base teológica para justificar uma agenda extrema. O discurso online misturava a defesa da propriedade e da família cristã com o direito e até o dever moral de utilizar armas de fogo. Isso se alinhou perfeitamente às futuras pautas presidenciais. Aí a gente pula para 2017 e a documentação revela uma verdadeira cruzada anti-intelectual agressiva. Educadores começaram a ser acusados na internet de fazer uma doutrinação marxista nas escolas. Segundo a análise acadêmica do Fábio Pi, essa acusação não visava melhorar a educação. A ideia era alimentar uma guerra cultural mesmo, desqualificando os professores para unir a base conservadora contra um inimigo comum e invisível. Chegando em 2018, a gente tem a terceira cena mapeada. Logo depois daquele atentado à faca que o então candidato sofreu, a retórica digital enquadrou o evento político como um legítimo martírio cristão moderno. E o que isso faz? Quando você associa um político que foi atacado a figuras sagradas perseguidas historicamente, você consolida uma narrativa superpoderosa. Isso acabou blindando o político de críticas comuns e elevou a figura dele a um status quase intocável. Fase no poder. O ano de 2020 e a crise do negacionismo. Para entender como a coisa desenrolou durante a reação à pandemia em 2020, a gente precisa falar do conceito de fideísmo. O Fábio Pis explica que isso é basicamente a subordinação absoluta da razão em prol de uma fé cega. Essa corrente medieval foi resgatada online para argumentar que acatar as regras de isolamento e fechar igrejas seria tentar a Deus, uma prova de falta de fé. Isso estabeleceu um choque frontal e muito perigoso contra o consenso científico e o cuidado coletivo.
O Fábio Pin divide as ações online dessa época em 3 movimentos bem alarmantes. Primeiro, aquela militância feroz contra o fechamento das igrejas. Segundo, a ressignificação da doença não como um problema sanitário, mas como um castigo divino. E o terceiro é a visão da pandemia como uma purificação apocalíptica necessária, onde só os ditos eleitos sobreviveriam. O impacto desse discurso atingiu auge, segundo o que o Fábio Pi documentou, em vídeos que minimizam a letalidade do vírus. O pânico global foi repetidamente classificado pelos sacerdotes como mera histeria coletiva. Eles misturavam o lado patológico com figuras sagradas, sabe? Era meio que romantizar aquele sofrimento extremo como se fosse uma espécie de pedagogia divina obrigatória. Colocando tudo isso numa balança e trazendo para uma visão comparativa clara, a gente enxerga 2 lados opostos. De um lado, tem a teologia exclusivista identificada pelo Fábio Pi, que promove meio que implicitamente uma visão quase eugênica, sugerindo o triunfo dos puros. E do outro lado, fica muito claro o abismo absoluto dessa ideologia em relação à ciência, à saúde pública e ao dever democrático de proteger toda a população, não importa a crença de cada um. Teologia do poder autoritário. A conclusão final do estudo. Olha, o alerta que o Fábio Pi te deixa no final da pesquisa é incontornável. Sequestrar o vocabulário, a estética e os dogmas cristãos para deliberadamente combater a ciência e atacar a pluralidade não é, nem de longe, uma prática inofensiva. É de fato a construção ativa de uma teologia do poder autoritário. Uma prática que legitima políticas severamente excludentes, culminando numa necropolítica, que basicamente decide de forma ideológica quem é digno de proteção e quem não é. E isso força a gente a uma reflexão super essencial para fechar essa análise. Ficou claro como postagens, likes e compartilhamentos deixaram de ser interações casuais e viraram armas sólidas numa guerra teológico-política. Seguindo as conclusões do Fábio Pi, se o cristofascismo não é um fantasma do passado, mas um maquinário cibernético ativo hoje em dia, como as nossas plataformas digitais vão continuar servindo como os principais altares modernos para esse tipo de dominação ideológica? É uma pergunta que a gente precisa levar adiante.